Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado, estamos com mais um episódio de Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora UFSM pela UniFM 107.9. Estamos hoje com a convidada que já é parceira de longa data da nossa editora, autora querida por nós, professora Raquel Trentin Oliveira, que vem falar sobre o José Saramago, o inventor de bússolas, que é um lançamento nosso, já está disponível em e-book. Teremos nas lojas logo mais, né, a partir de julho, nós já estamos aí com uma pré-venda. Então, professora Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Obrigada pelo carinhoso convite. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes do Ineditados e especialmente sobre esse projeto, pelo qual eu tenho muito carinho. Muito bem, vamos começar então. Já conversávamos um pouquinho antes, né, sobre a tua infância, tuas motivações, o que a pequena Raquel gostava das letras, como é que ia bem no colégio. Conta pra gente de onde veio esse interesse, então, pelas letras e a literatura. A pequena Raquel era uma menina meio estranha, assim. Daquelas... Gosto de pessoas estranhas. Num mundo rural, longe da cidade, que fugia para o mato para ler, né? Que acordava de madrugada para estudar, mas não por pressão da família ou simplesmente por gostar de assim ser. Uhum. E eu não tinha fácil acesso aos livros, não é? Sempre estudei em escolas públicas, a minha família tinha uma série de restrição financeira, né? Para comprar o objeto, o livro. O próprio, né? acesso também o não era tão acesso, simples, né? por viver também numa região mais isolada. Eu sou do interior de Palmeira das Missões, mas vivi também em outras pequenas cidades, inclusive me alfabetizei numa escolinha rural no interior do Paraná, de uma cidade chamada Santo Antônio do Sudoeste, que também é uma pequena cidade. E depois mudei, passei por outras cidades, né? E dessas mudanças constantes, eu imagino que também não se pudesse levar muita coisa, né? Sempre tem que fazer uma seleção do que vai se levar, né? Sim, tem isso, né? E tem também a própria noção do valor do livro, né, da leitura, que nem sempre é uma noção compartilhada, né, pela sociedade, especialmente uma parte da sociedade que não tem acesso a algumas condições e algumas estruturas, né? E foi o meu caso, assim. Então, eu aprendi a gostar de ler nas bibliotecas das minhas escolas, né? Como é importante, né? Fundamental e muito em função da minha descoberta particular quase do livro, né? Um livro foi levando a outro e essa leitura de formação... eu fui, na verdade, descobrir a importância dela na minha vida quando entrei no curso de letras. Porque aí eu avaliei retroativamente, né? Que esse gosto especial pela leitura do texto literário, pelo romance, principalmente pelo romance, né? E eu li muita coisa ainda menina, né? Machado de Assis, José de Alencar, literatura romântica, principalmente literatura brasileira do século XIX, né? Mas também Agatha Christie, alguma literatura, né, o que estava disponível na biblioteca, né? Eu me lembro assim das minhas conversas com a bibliotecária, assim, que era: olha, tem alguma novidade? Chegou alguma coisa, né? Porque também escolas com bibliotecas, né, com não tantos recursos, com não tanta variedade, né, de títulos, mas que foram fundamentais para minha
formação, né, inicial. Eu me recordo, também tinha, dentro, na pré-escola que eu fiz, tinha uma prateleira, enfim, com, digamos assim, não sei, assim, mas não tinha 50 livrinhos ali. Sim. Eram uns 20, sei lá. Sim. E a professora dizia, vamos pegar na nossa bibliotequinha, nossa biblioteca. O que é biblioteca? Ah, é um lugar em que tem livros. E eu, sei lá, com 5 anos, eu acho, eu queria, minha grande meta, eu vou ler toda a biblioteca, toda, entre aspas, Eu tinha toda essa a biblioteca. Nossa, como eu gosto de ler. Quando cheguei no último, assim, pronto, eu li toda a biblioteca da minha salinha. Como isso é para a criança gratificante, né? A Maia, a nossa filha, tem uma filha de 8 anos, ela está nesse processo de descoberta dos livros, né? E agora ela está medindo, assim, essa experiência de leitura pelas páginas, pelos capítulos que ela está conseguindo ler, né? E super empolgada. Então, a criança tem uma relação, né, de lúdica com o livro, o prazer, o gosto. E eu acho que perceber isso e apoiar, né, dar apoio para que a criança naturalmente desenvolva e expanda mesmo, né, o seu repertório, seu pequeno repertório, que começa pequeno e que vai, né, aos poucos se ampliando, é muito importante, né? Assim, como mãe, eu estou vivendo isso agora também, né? Porque também não tive, né, esse apoio, apesar de, assim, ter outros apoios, né? Minha família, uma família muito amorosa, muito cuidadosa. O meu pai também, ele contava muitas histórias, né? Era um incentivo que tinha também. Era um incentivo que tinha. Então, eu aprendi a ter uma certa sensibilidade, né? Para o gosto literário mesmo, né? E aí, depois, as coisas foram acontecendo, né? Outra coisa que eu me recordava também, eu tive, nessa etapa, né? Porque a minha mãe também era professora. Então, eu tinha comentado com ela que aqueles livros da minha salinha, eu já tinha lido todos, então agora eu precisava de novidades, né? E ela trabalhava num outro setor da escola. Ela dava aula na mesma escola em que eu estava no pré, ela cuidava, sei lá, quinta, sexta série na época. E ela pegou lá na biblioteca, então, O Menino Maluquinho. Então, foi o primeiro livro que eu li que não era, assim, uma grande figura e uma frasezinha embaixo. Ele tinha mais parágrafos, assim, blocos de texto. E ele não acho que não tem problema nenhum dar um spoiler de Menino Maluquinho nessa altura do campeonato, mas ele passa por dramas familiares, né? Sim. E então não é uma história simplesmente viveram felizes para sempre. O Menino Maluquinho cresce e ele se torna um adulto maluquinho. E foi a primeira vez que eu tive essa perspectiva de que nem tudo ia acontecer num mundo de flores, assim, de princesas, e que às vezes a história ia trazer algo que ia me sensibilizar de uma outra forma. Aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava ver no livrinho de criança, né? Esse livrinho de criança muito entre aspas, né? Então, quando tu fala assim em experiência, também é uma forma de alguém experienciar outras realidades que talvez não estejam num horizonte, né? Isso para uma criança também é super importante, assim, abrir esse panorama que é a vida com V maiúsculo, assim, né? Sim, para mim, era uma forma, para mim, criança, né, daquele mundo rural, né, assim, que conhecia quem? Os colegas da escola, os vizinhos que às vezes que moravam longe, né, mas nós tínhamos uma comunidade, assim, que era bastante, ao mesmo tempo, bastante unida, né, então nos visitávamos, né, mas fora isso, né, o acesso, até porque não tinha internet, né, o acesso ao mundo, né, ao conhecimento, ou era na sala de aula através da mediação dos professores, né, ou era realmente pela leitura, né, e a leitura e especificamente a literária, né, ela contribui para expandir a nossa imaginação do mundo, dos outros, dos problemas do mundo, né? Desenvolver uma sensibilidade para as diferenças sociais, as diferenças de comportamento, né? A complexidade dos valores humanos, as contradições, né? Então, é uma forma de experimentar,
essa experiência humana, né, na sua potência máxima, talvez, né? Porque é uma arte que está voltada para isso, né? E a literatura me parece que tem algo assim, até o José Saramago falou disso numa determinada ocasião, né? A literatura, a arte literária, ela tá ali nas palavras, né, que foram pensadas e estruturadas, enfim, né, por um determinado artista, mas ela depende do leitor para ganhar a vida, né? É uma das artes assim que mais depende da interação do interlocutor, né? Do leitor, do receptor, né? Porque o livro é um livro fechado, são palavras jogadas ali, né? E a literatura se realiza quando o leitor abre o livro, né? Começa a lê-lo e imaginar, né? E nesse processo imaginativo, né? Há uma série de conexões, de afetos, né? É quase vamos muito entre aspas, também uma coautoria, né? Uma coautoria, sim. É a criação conjunta. É uma assim. criação conjunta, né? Mas a gente perde um pouco o sentido disso, né? Desse processo que tá na arte. E, claro, quanto mais a obra for aberta, né? Quanto mais aberta no sentido de ampliar as possibilidades de interpretação, né? Quanto mais a obra for é convidativa, né? Mais convidativa, né? Ela é mais atraente, e ao mesmo tempo ela também consegue assim ampliar a nossa visão do mundo, né? A nossa maneira de ver as coisas, que eu acho que é isso que é fundamental, né? E essa é a diferença de um texto literário para um texto informativo, claro. Por exemplo, né? Porque lida, né, com ambiguidade, com duplo sentido, com ironia, né? Convida a essa criatividade, né? Criatividade, da questão mais conjunta. Né? A criatividade e coloca o leitor no jogo da linguagem, né? Da ficção, né? De experimentar aquelas histórias, né? De simular a perspectiva daquelas personagens, né? E sentir com elas, né? Assim. Mas daí eu fico pensando, o teu ensino médio, que seria hoje, né? O ensino médio, tu fez na mesma cidade ou já saiu de casa? Como é que foi essa ida também? Porque tu também saiu, tem um momento tu teve que sair fisicamente desse teu mundo, então... Sim. Na verdade, meu ensino médio foi já na cidade de Palmeira das Missões. Né? A gente pegava tinha aquele ônibus escolar, né? Eu lembro de criança de levantar muito cedo, né? Para chegar na escola a tempo. E, às vezes, pisando geada mesmo, né? Que era muito frio, assim. E eu tinha que caminhar até até a estrada principal, né? Onde se pegava o transporte, enfim. E eu fiz magistério, né? Uma escola de ensino médio que formava professores também, né? E foi uma boa escola, assim, primeiro porque nós tínhamos disciplinas voltadas para a área das humanidades, como psicologia, né, sociologia, fundamentos sociológicos da educação, psicologia, filosofia, né? E para mim isso foi fundamental. Tanto que, na verdade, quando eu pensei em prestar vestibular, eu pensava em psicologia, né? E eu me lembro, assim, minha professora era muito boa. Ela trabalhava assim com textos introdutórios, iniciais, por exemplo, sobre Freud, né? Aquilo me encantava, né? No ensino médio, né? Ter possibilidade de discutir isso, de pensar isso. Então, a mente humana, assim,
complexidade, né, das nossas relações psicológicas, enfim, sempre foi um atrativo para mim, né? E calhou que eu cheguei na literatura que pensa isso de uma outra maneira, né? Que é interessante porque esse engendramento na literatura ele vai aparecer nas relações, né? Ele vai emergir de uma outra forma e aí é como se tivessem ali as engrenagens né? Nessa complexidade dos personagens. E até, eu acho que até a gente pode falar um pouquinho de um dos teus livros aqui, junto da nossa editora, que é personagem na narrativa literária, né? Que aí eu já vejo de onde vem essa motivação também para esse título, né? Sim, a personagem é o fundamento da narrativa, né? Eu estudo hoje, o meu interesse teórico, vamos dizer assim, né? Dentro do campo dos estudos literários, é a narrativa, é o estudo da narrativa, né? A gente tem um nome aí para a nossa área, que é narratologia, né? Uma área científica, então, né? Que se volta para entender as narrativas, né? Especificamente, no meu caso, as narrativas literárias, né? Ficcionais. E quando nós pensamos, então, na construção do livro, né? Na escrita do livro, eu, na verdade, propus e convidei na época, orientanda de pós-graduação, né? Para escrevermos um livro o mais didático possível, né? Para explicar e compreender ao mesmo tempo, porque enquanto escrevemos também expandimos, né, o nosso próprio conhecimento sobre aquilo que estamos elaborando, sobre o que é uma personagem, né? Como se constrói uma personagem, né? Que depende aí na sua construção das palavras, né? De uma seleção de palavras, de uma combinação de palavras, né? Como é que uma figura humana se constrói aí a partir dessa seleção e combinação, né? Então, e aí nós fomos explicando, né? A partir também de uma retomada de algumas teorias, né? Existentes, já bem sólidas, bem consolidadas na crítica literária, na crítica teórica literária, né? E chegando até estudos mais recentes, né? E também tratando disso numa linguagem mais acessível para um público leitor né? Interessado, né? Um público leitor mais geral, que não especialista, né? Mas interessado em pensar esse processo, né? De figuração de uma pessoa, né, num texto ficcional. É engraçado, assim, é curioso ver esse teu interesse também num lado mais psicológico, talvez de uma análise, né? Porque eu entendo essa construção. Porque uma das minhas áreas de estudo foi imaginário social, então nós também somos personagens do nosso livro chamado A Vida de Jéssica, A Vida de Raquel, né? Todos somos os personagens principais da nossa narrativa. Então, como é que a gente também se constrói por meio das nossas narrativas socialmente, né? Então, isso realmente é muito relacionado. Assim, na verdade, nós nos constituímos talvez mais de histórias dos livros que lemos, né, do que aquilo que nós chamamos de real, né? Então, de realidade, né? Então, realmente, nós resultamos, vamos dizer assim, né? De uma série de diálogos que nós vamos estabelecendo, né, com as leituras do mundo e as leituras também em papel, né, ou as personagens de papel, né, que nós vamos acolhendo, né, no nosso imaginário, vamos dizer assim, né? E
Nos constituindo, Nos né? constituindo, exatamente, nos constituindo, né? Todos temos, muitos de nós temos aquela personagem querida, né? Aquele um pouquinho de Bovary, né? Um pouquinho de Dom Casmurro, né? E, enfim. Exato, muito interessante. Bom, e aí, com o teu ingresso aqui na universidade, primeiro como estudante, depois como docente, como é que foi essa trajetória, esses trajetos de aproximação aqui com a UFSM? Por que eu faço essa pergunta? Porque tu já tinha formação de professora. Então, de repente, o magistério poderia ter sido feito num menor período de tempo. Já estou preparada, já me sinto pronta para a docência, vou dar aula. Mas não, ainda tu veio para o UFSM para estudar mais um pouquinho. Como é que foi essa escolha? Doido. Mas isso tem a ver com essa menina estranha, sonhadora, né? Que não se contentava, né, com as condições que estavam um tanto colocadas ali para a maioria das suas colegas, dos seus amigos e tal, né? Que era ficar lá, né? Eu lembro que eu tinha um namoradinho, assim, né? Que queria... né? Eu lembro, é bom, né? Como se a gente esquecesse, assim, esses primeiros namorados, né, da vida. E ele queria casar, aquilo tudo. E eu disse, não, eu preciso voar, né? Eu preciso... então, eu sempre soube, né, que o que eu queria era isso. Eu já tinha influências na família, né, tios que conseguiram e que estudaram aqui em Santa Maria, né, uma ou outra prima também. E aí eu quis fazer esse caminho. Eu até fiz meu estágio do magistério aqui, no Olavo Bilac, então eu fiz toda a formação lá. E fui lecionar, né, ministrar aula para uma terceira série na época, né, para uma escola na periferia de Santa Maria. Então foi assim um grande passo para mim, claro, né, sim. Porque eu me formei numa escola e cheguei aqui, né, numa outra realidade, né, fui avaliada por outros professores e fiz meu estágio do ensino médio, no caso, né. Nessa escola da periferia. Fui acolhida por uma família aqui em Santa Maria, ajudava nas tarefas, hoje são meus amigos, grandes amigos, e passei esse ano assim, fazendo estágio e pensando, estudando para o vestibular, né? E bom, faria psicologia na minha... idealização, e aí chegou perto, né, da inscrição, e eu pensei, será que eu tenho conhecimento suficiente para passar a ser aprovada em psicologia? Era um curso mais concorrido e eu fiquei com muito medo de ter que voltar para casa, né? Porque eu não tinha como ficar em Santa Maria. Eu não tinha como ficar em Santa Maria, não é? Eu não tinha condições financeiras mesmo, para falar a verdade, né? E aí eu pensei, mas letras, eu tenho facilidade com gramática, sempre fui muito bem nas provas de língua portuguesa. Para ser muito sincera, foi nisso que eu pensei, né? E me inscrevi no vestibular, passei. Um ano depois, eu já estava na iniciação científica em linguística, né, que é uma das áreas fortes das letras. Eu não sabia, na verdade, o que eram as letras, né? Eu fui descobrir as letras quando entrei no curso, porque a visão que nós temos de fora, e na época não havia esse conhecimento compartilhado, né, nas redes, não havia possibilidade de acessar um currículo, que nem hoje nós temos, acessar um currículo de um curso e descobrir a estrutura curricular dele, né, os conteúdos programáticos, enfim, bibliografia. Não tinha esse compartilhamento, né? As escolas também não estavam preparadas. Eu sou de uma fase anterior ao PEIS, né?
não estavam preparadas para orientar também, né, os seus estudantes, né? É só para deixar registrado aqui para os nossos ouvintes que o PACE é um programa de ingresso seriado, né, que existia aqui na instituição, que era um programa experimental e que hoje ele é como se fosse um vestibular que é feito por ano, né? Sempre com o conteúdo daquele ano que acabou de encerrar. Então, era uma visão muito progressista na época, né? Progressista. Há uma espécie de atualização nesse momento, né? Daquele processo. E bom, e aí eu descobri o significado, isso que eu lhe falei lá no início da nossa conversa, né? Que eu mencionei aos ouvintes, de descobrir a importância daquele gosto da criança, do gosto literário da criança, né? Porque eu vim a conhecer uma área dentro das letras que pensava teoricamente o texto literário, né? Que tentava entender a história das produções literárias, né? Características, né, estilos de época, enfim, né, diferenças estilísticas entre autores de diferentes gerações, de diferentes nacionalidades, né, e aquilo me encantou, né, e bom, a partir daí... Dá para dizer que tu achou teu norte? Achei meu norte. Então vamos lá para falar do inventor de bússolas aqui. Vamos fazer um link. Bom gancho, Jéssica. Aí, quando é que tu te aproxima de Saramago em termos mais assim de falar sobre a produção dele, a história dele? Porque teve um evento organizado em 2022 também. Conta um pouco assim desse teu envolvimento via grupos de pesquisa e como é que tu chega na figura do Saramago e nessa sequência que meio que culmina nessa produção de agora, lançamento agora em 2024. Eu acho que o processo é longo, Jéssica, porque inicia na iniciação científica. Por isso que eu valorizo muito a iniciação científica dentro da universidade. Eu acho que é um espaço fundamental para a formação, né, dos nossos graduandos e fundamental também para o desenvolvimento da pesquisa na universidade, né? E eu fui desde segundo, terceiro ano de curso, segundo ano, eu estudava já literatura portuguesa contemporânea, né? Então, minha orientadora, a professora Silvia Paraense, ela está aposentada agora, tinha um projeto nessa área, né? E esse projeto, essa dedicação, então, à literatura a literatura portuguesa, ele me levou ao mestrado, depois me levou ao doutorado. Já no mestrado, eu estudei uma autora que é contemporânea, o Saramago, que é da mesma geração dele, que chama Lídia Jorge, né? Trabalhei com um romance intitulado A Costa dos Murmúrios, é um romance que trata das guerras no final do século XX, década de 70, década de 60, entre Moçambique e Portugal, né, pela independência de Moçambique, né, o que a gente chama guerra de libertação ou guerra colonial, né. É um romance escrito da perspectiva de uma mulher, é um romance de guerra escrito da perspectiva de uma mulher, né. Então, é um belo romance para pensar, né, a complexidade desse contexto. É uma literatura que nós podemos pensá-la, essa literatura da geração do Saramago, como uma literatura pós-colonialista, pós-colonial, porque ela discute, ela debate, ela questiona, subverte, né, todo um imaginário colonialista e principalmente a violência implicada nos processos de colonização, não é? E bom, então a partir daí o meu grupo, depois o doutorado, eu acabei trabalhando com um autor que sempre me foi muito caro, que é o Eça de Queiroz, né? Eu ainda participo de um grupo de pesquisa
importante dentro do país, mas que tem relações também em Portugal, na Itália, na França. Nós nos encontramos todos os meses, uma vez por mês, para discutir essa bem coeso, então. É bem coeso, com pauta regular e aberto, com participação de vários professores de várias universidades do Brasil, né? No momento, por exemplo, nós estamos discutindo uma obra do Essa que não é tão conhecida, que se chama A Ilustre Casa de Ramírez. Mas é muito engraçada, tem uma crítica social bastante relevante. E o José Saramago, ele era o autor da minha geração da pós-graduação, vamos dizer assim. O José Saramago estava em todos os... Porque ele ganhou o Nobel em 98, né? Foi o ano que eu entrei na universidade. E ele estava em todos toda a mídia, os programas, época, a mídia, ele circulava capa mesmo. De revista? Isso, nas capas de revista. Ele estava no Roda Viva, né? No programa da Cultura aí, para quem não, um programa de debate, né? Da TV Cultura, não sei se todos conhecem. Mas, então, o Saramago fazia parte, né? Das nossas conversas, né? Mas eu fui lê-lo, eu não lembro exatamente quando. O primeiro romance que eu li foi História do Cerco de Lisboa, que é um romance meio doido, né? Porque o José Saramago tem uma imaginação muito fértil, né? Assim, porque ele vai tratar do cerco de Lisboa, né? Que acontece lá no século XII, que é, na verdade, a retomada dos portugueses com o apoio dos cruzados, né? Da cidade de Lisboa, que tinha sido conquistada, né? Pelos muçulmanos. Então, tem uma questão histórica, medieval, muito importante ali. Mas esse livro, na verdade, o enredo, né, começa com um revisor desse livro de história que chama História do Cerco de Lisboa e que resolve, resolve corrigir o livro de história. Né? E aí ele corrige colocando um não, né? Um não sobre uma parte do texto que dizia que os cruzados apoiaram o rei português. E aí ele coloca um não e assim diz que os cruzados não apoiaram o rei português. Né? E o livro, então, imagina todas as consequências, ao mesmo tempo recupera esse imaginário medieval, né? Essa rivalidade e conflitos, né? Entre o mundo cristão, né? E o mundo islâmico. Então tem toda uma reflexão, né, sobre esse momento da história, e ao mesmo tempo tem um par amoroso, né, que vai nos conduzir, que é o próprio Raimundo Silva, esse revisor, né, e a sua chefe, vamos dizer assim, né, dentro dessa editora, e que o Saramago tem pares amorosos, né, relações amorosas sempre muito exploradas, né, no sentido de valorizar principalmente uma ética, né, uma ética do amor, uma ética da amizade, por exemplo, também, uma ética da família, que não é essa família convencional, não necessariamente é, né? Mas, enfim, foi aí que eu comecei a gostar de ler o Saramago, né? Agora, fazer pesquisa, isso veio se desenvolvendo aos poucos, né? Eu me recordo que eu estava também no que seria o ensino médio na época, em 95 que teve o ensaio sobre a cegueira, né, o lançamento do livro, e foi uma coisa que também, dado depois o Nobel, nós tentamos trabalhar em sala de aula, mas foi um consenso que a leitura era difícil e que nós não tínhamos, talvez, profundidade para absorver sei lá, degustar, digerir até, não é nem degustar, mas digerir
algumas coisas que eram trazidas no livro, nós fizemos leituras, críticas, porque vem uma coisa de um realismo fantástico, alguma coisa assim, mas que faz muita relação com coisas que nós vivenciamos. Então, mais do que nos ater ao texto, o que aquele texto nos traz e faz, que incômodo ele nos gera, para que a gente possa perceber o mesmo tipo de incômodo quando está vendo uma notícia. E a notícia me bate do mesmo jeito que aquela leitura. Sim. Então, agora eu te ouvindo, né, sobre esse primeiro texto, enfim, tua aproximação, talvez em termos literários, a gente olhasse e dissesse, nossa, olha só, ele inseriu uma palavra e isso mudou tudo. Exato. Né? Mas e daí a gente começa a pensar que hoje já não é tão fantástico assim. Sim. É um pouco assustador. É um pouco assustador, certamente. E daí, dentro das tuas perspectivas, então, a partir dessa aproximação, tu foi, enfim, aprofundando, né, e conhecendo e criticando, até chegar que tivemos aí o centenário de 100 anos de nascimento. 100 anos de nascimento, né? Ele nasceu em 1922. Isso, daí foi também agora no ano retrasado, enfim, e teve um evento super importante, assim, entre essas três. Nesse ano foi um ano, assim, de muita comemoração, porque, na verdade, o José Saramago, ele abre, né, os horizontes, vamos dizer assim, para a literatura de língua portuguesa no mundo, sabe? Ele tem uma importância grande também como divulgador da literatura de língua portuguesa. Não só portuguesa, mas brasileiras, africanas de língua portuguesa, né? Pela abrangência da obra dele, pelas traduções, né? E hoje a literatura de língua portuguesa é muito mais traduzida também e vendida, né? Para fora dos seus países de produção original, né? Bom, então eu fiz um pequeno pós-doc na Universidade de Coimbra em 2014 e estabeleci lá um contato bastante estreito, um diálogo bastante estreito com um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Carlos Seis, que discute a literatura portuguesa contemporânea também. Nós temos um dicionário virtual de personagens da ficção portuguesa. Eu colaboro com esse dicionário até hoje, né? Mas então, a partir desse diálogo também, as ações que a Fundação José Saramago, que as universidades portuguesas e que as universidades brasileiras estabeleceram para comemorar os 100 anos do José Saramago, né? Eu achei pertinente que o Sul também não ficasse fora dessa comemoração. O Sul do Brasil, nós, né? E eu tenho já diálogos também com a Universidade, com a PUC e com a FURG, a partir de contatos, de atividades que nós fizemos em conjunto com alguns colegas, né? E então nós trouxemos essa parte dessa programação também, né, para o UFSM, para a FURG e para a PUC. Foi um evento bem bacana, porque foi itinerante. Ele começou na FURG, depois aconteceu em Santa Maria, depois aconteceu na PUC, né? Nós fomos para a PUC, os colegas da FURG e da UFSM fomos para a PUC. Lá nos encontramos com outros especialistas da Universidade do Rio de Janeiro, de Minas, professores portugueses também que vieram, como o próprio Carlos Reis, que eu mencionei agora, enfim, estudiosos, né, de longa data aí da obra do José Saramago. Né? Então, com alunos, estudantes de graduação, de pós-graduação participando. Então, foi um evento muito bacana, de uma semana, né, de discussões sobre a obra do Nobel. Né? E por que esse título, O Inventor de Bússolas, que depois acaba refletindo também no livro, né? Eu acho que...
a discussão do centenário, ela foi muito no sentido de valorizar a obra do José Saramago pelo seu pensamento sobre a sociedade contemporânea, né? Sobre o seu modo de pensar também a condição humana, a responsabilidade humana, né? Por essa sociedade tal como ela se coloca, tal como você leu aí no ensaio sobre a cegueira, né, que é aterrorizante, né, um tanto bastante até pessimista, né, distópica, mas ao mesmo tempo nós vamos perceber na obra do José Saramago, e no ensaio sobre a cegueira não é diferente, alguns valores que nos seguram, alguns afetos que nos seguram. E nesse sentido a bússola, né, que nos orientam. Então, no ensaio sobre a cegueira, por exemplo, não vamos dizer assim que a redenção não está exatamente não está no médico, mas está na mulher do médico, né? Tem uma inversão aí interessante. É ela que não está cega e que vai tentar, né, criar alianças para restabelecer uma família, né, naquele conjunto de cegos que são de diferentes classes, de diferentes gêneros, de diferentes interesses sociais, enfim, né? Tem uma, e ela é que vai, né, começar cuidando de um, cuidando de outro, né? Então o Saramago fala muito das pequenas utopias, das utopias do cotidiano, e eu acho que a gente tem hoje sentido mais isso depois da pandemia, talvez da necessidade disso. O que é importante efetivamente na nossa vida, né? Quem são as pessoas que realmente nos importam, né? Quem nos cativa, então o que é mais fundamental se conquistar, né? Então eu acho que eu penso a ideia da bússola, e nós pensamos muito nesse título, muito em função dessa orientação ética, talvez, né, que a obra propõe. E dentro dessa perspectiva, então, a gente está fazendo a nossa campanha, né, Salve o Livro, e nós temos alguns livros, enfim, que foram colocados em pré-venda, e em função de seu lançamento, né, do Saramago, o inventor de bússolas, ele está nesse hall dos nossos lançamentos, com a pré-venda sempre dá direito a um frete grátis, a brindes, né, alguma coisa diferente. E dentro dessa perspectiva a gente tem o Transversais da Memória, que é um outro título nosso, ali da editora da UFSM, que trabalha ensaios sobre autores portugueses também, então se coaduna, né, com a obra do Saramago, e as pessoas que fizerem a aquisição na pré-venda também nos ajudam nesse sentido. A gente vai ter, infelizmente nós ainda não estamos com um novo estoque designado, né? Então a pessoa já faz a aquisição nós já temos assim esse destino, né, para uma parte dessa quantidade de livros que chega da gráfica, nós já temos a quem enviar, né? E o Transversais da Memória vai ser uma das opções de agradecimento nosso, né, para quem está fazendo esse esforço de comprar na pré-venda, para que seja algo mais atrativo, mais interessante. Enfim, é uma coisa que acaba valorizando a compra de quem... É um agradecimento mesmo, né? E, então, você que nos escute, fique aí de olho nas nossas redes, porque a campanha Salve o Livro já está no ar, no @editora_UFSM, @livraria Grife UFSM, @ineditados podcast. Em seguida, teremos a postagem desse episódio também. E, então, nos acompanhe, você também que vai lá na nossa livraria, comprando fisicamente o livro também, a partir do momento que ele estiver disponível,
também é uma forma de nos ajudar a salvar o livro, salvar os livros dentro dessa, infelizmente, né, dentro dessa situação toda aí que acometeu o nosso estoque. Professora Raquel, vamos falar um pouquinho, então, sobre a estrutura do livro, falar do livro propriamente dito, né? São ensaios também sobre a obra, né, a completude da obra do Saramago. Conta pra gente aí, tem uma outra autora também, né? É um autor, é um colega da PUC, professor Paulo Kralik. Tá, então, conta pra gente aí o que a pessoa pode encontrar no livro José Saramago, Inventor de Bússolas. Você falou, não é, Jéssica, da dificuldade da leitura do José Saramago, né? E realmente, principalmente, a primeira leitura é uma leitura que exige, ela vai causar um estranhamento, né? E ela exige paciência um pouco do leitor, mas depois que nós entramos no jogo, é uma leitura também muito prazerosa, porque ele vai também nos fazer experimentar a língua portuguesa, né? O potencial da língua portuguesa, como outros autores fazem, como Guimarães Rosa, por exemplo, né? No Brasil. E vários outros, né? Mas porque rompe com estruturas, rompe com a pontuação convencional. Todo mundo lembra do Saramago, né? Quem já leu Saramago lembra disso. Mas eu não encontrei o ponto onde ele deveria estar, né? Porque ele valoriza muito o ritmo da língua, a oralidade, o ritmo da nossa conversa, por exemplo. Lá no ensino médio foi um dos argumentos. Alguém levantou a mão e disse: professora, se eu escrevesse assim, a senhora me dava um 0. Sim, né? O artista, né? Ele tem essa liberdade. Foi o que ela disse. Primeiro, ele soube escrever muito bem. Depois, ele se desconstruiu. Você primeiro tem que escrever muito bem, para depois virar um Saramago. Não se coloque no mesmo patamar. Perfeita resposta, né? Mas o Saramago, quando reflete sobre isso, ele vai dizer, né, da importância que a oralidade tem. E ele diz que na oralidade, a nossa conversa aqui, por exemplo, né, não existe ponto. Né? As falas, elas se entrelaçam, né? Elas têm a sua cadência, elas têm silêncios também, enfim. Né? E ele explora essa poética da oralidade, vamos dizer assim. Então, esse conjunto de ensaios, ele aborda, né, uma série de aspectos da obra do José Saramago que ajudam também a entender a própria obra, né? Um leitor interessado em fazer pesquisa sobre o José Saramago, ou mesmo em ler, conhecer melhor a obra do José Saramago, é um livro que contribui, né, para essa introdução a Saramago, né? Também porque ele está dividido em diferentes partes, né? E primeiro vai tratar de alguns romances específicos, estudar, pensar, analisar alguns romances específicos, a primeira parte. A segunda parte vai falar do José Saramago não romancista, que nós conhecemos menos, mas José Saramago poeta, José Saramago dramaturgo, né? Ele tem peças de teatro importantes. José Saramago escritor para crianças, né? E numa terceira parte, os ensaístas, os professores, pesquisadores, as professoras pesquisadoras que contribuem, tratam mais das temáticas caras a Saramago, né? E que se relacionam com outras áreas, inclusive do conhecimento, né? Como história, filosofia, religião, né? E tem uma discussão também, o José Saramago tem um questionamento, né, muito relevante e ativo, né, sobre as instituições religiosas. Ele, né, trata muito, assim, no meu parco conhecimento, essa questão do desamparo, né? Tu falou antes, usou o termo dessa condição humana do desamparo, né? Que é muito...
acaba sendo uma temática de reflexão da filosofia, das próprias sim. religiões estão aí para nos dar Sim. uma tentativa de amparo também, né? Sim, e ao mesmo tempo ele tem uma crítica assim bem rigorosa, né, ao uso da fé, né, como instrumento de poder, né, e eu acho que essa questão Exatamente, porque já existe uma fragilidade, já existe esse desamparo, já revela uma fragilidade. E aí eu vou procurar alguém que já se propõe a me carregar no colo, quer dizer, né? Já se estabelece essa relação. Se eu fosse resumir assim, a grande contribuição da obra e que o nosso livro tenta dimensionar, assim, a grande contribuição da obra do José Saramago é esse olhar para esse compromisso afetivo, ético, com os ignorados da história, né? Com os silenciados da história, com os desfavorecidos socialmente, né? Então, as personagens fortes dele, os protagonistas da narrativa dele, são protagonistas ligados ao que nós chamamos a uma classe social mais desfavorecida, né? E que tem que lidar com os conflitos humanos e tem que achar soluções para lidar com as suas condições sociais e estruturais, né? De uma forma que tem a nos ensinar, né? Então ele explora essas relações, né? E explora no bom sentido, né? Valoriza, né? Esses nomes que foram esquecidos na história oficial, né? Bom, humaniza, né? Figuras que foram negligenciadas. E dentro das tuas atividades agora, a gente comentava também ali a FLISM, Feira do Livro. A gente está indo agora para os nossos minutinhos finais. Okay. Vamos fazer enfim, o que vem pela frente, também algumas mudanças de rota que foram necessárias aí, em virtude dos acontecimentos climáticos recentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, para os ouvintes da FLISM, para os ouvintes do Ineditados, perdão, né, e que já conhecem a FLISM, né, que é um evento que nós propomos e que acontece desde 2018, né, a Festa Literária de Santa Maria. Este ano, excepcionalmente, ela não irá acontecer. Acho que a crise climática, essa catástrofe, ela veio aí, talvez, ela nos fez perceber que foi melhor ter tomado a decisão de não realizar a FLISM neste ano, porque essa decisão ela é anterior, eu preciso dizer que ela é anterior à enchente, né? Mas e ela foi tomada muito pelas dificuldades mesmo de uma organização de um evento desse porte, anualmente, e exige um esforço grande. Ela é organizada hoje por mim e pelo Gerson Vellan, que já veio aqui conosco conversar em edições anteriores. Sobre a FLISM, inclusive, né? Então nós temos dificuldades também financeiras, né, para conseguir apoio para realizar esse evento. E nesse ano, então, nós tínhamos decidido, né, dar uma pausa e voltarmos no ano que vem. No fim, né, com tudo que aconteceu, as dificuldades seriam grandes mesmo, maiores ainda do que nós imaginávamos, né? Mas estamos organizando um evento bem lindo para o ano que vem, novas parcerias e ouvintes aí do Ineditados, né, podem esperar, né, novidades e que a festa vai acontecer, então,
né, para quem gosta de participar dela, e convido que conheçam, que visitem as nossas páginas, né, A rede social continua as mesmas. As mesmas, e nós temos também um site, né, www.flisme.com, e que ali também nós divulgamos, né, todas as entrevistas já realizadas com autores convidados, né, nós estamos sempre atualizando no YouTube também, há várias entrevistas gravadas e disponíveis para quem quiser conhecer um pouquinho mais da FLISM, né, que é aí um projeto de extensão, na verdade, né, da Universidade Federal de Santa Maria. E realmente é sempre... Eu tive a oportunidade de fazer a mediação o ano passado com a J. Oliveira, que foi um grande momento. Muito divertido. Ele é muito divertido. Vocês fizeram uma excelente dupla. Então, é sempre... É muito gratificante ver essa... É um movimento muito importante, né? Quem quiser seguir no Instagram, @festaliteraria.sm, e lá vai verificar também que tem os links, enfim, para ver essa íntegra, né? No YouTube, quem quiser ver as falas, elas são disponibilizadas, o que é uma coisa, né, super importante. Fica o registro dos momentos, e sempre com convidados super pertinentes, e que especificamente, né, nesse ano de 2024, tivemos também a mudança da data da nossa Feira do Livro, né, de Santa Maria. Sim. Então, normalmente a FLISM acontece em setembro. Exato, né? Nós íamos... as datas iriam se sobrepor, né, com a mudança da data da feira, mas... Então, vocês tiveram um movimento quase premonitório. Sim. Foi muito, muito acertado, enfim. Eu acho. E para o ano que vem, então, teremos um evento renovado, com mais ações, com maior abertura ainda para a comunidade, ocupação de espaços públicos, enfim, uma cara mais lúdica, uma faceta mais lúdica. Espero que tenhamos apoio que nós precisamos para realizar o evento como estamos idealizando, né? Porque precisamos de parceiros. Claro. E de um olhar da universidade, de um olhar carinhoso da universidade também, né, para esse evento. Contamos com isso. Então, acompanhei no @festaliteraria.sm. Professora Raquel, muito obrigada pela tua presença. Quer deixar aí os teus contatos, se alguém quiser participar dos teus grupos de pesquisa, quiser conhecer mais do teu trabalho? Eu coordeno um grupo de estudos narrativos, né? Um grupo que integra graduação, pós-graduação, mas que é aberto para outros cursos, né? Para quem quiser também participar, mesmo de fora da universidade, né? Nós debatemos literatura, lemos, por vezes, alguma teoria, né? Mas é acessível. Mas é acessível, né? E aquela mediação que às vezes nós precisamos para ler José Saramago, né? Claro. Por exemplo, né? Mas compartilhando as nossas dúvidas e os desafios também, né? E, enfim, é um projeto que me dá muito prazer. Eu queria aproveitar a despedida aqui também para agradecer à editora, né, por essa proposta do Salve o Livro, pelo carinho que a editora também sempre tem conosco, com os autores parceiros, né, de valorizar as pessoas que escrevem, né, por trás, as que estão por trás dos livros, e a história também dos autores, autoras, né? Então, e também pelo vigor aí, né, que estão dando a essa campanha, né, tão relevante, para fazermos alguma coisa pelos livros que perdemos, né? E também para arrecadar, inclusive, recursos financeiros, né? Para nossa fase aí, essa fase difícil, né? Pela qual estamos todos passando. É um momento delicado, enfim, né? Mas que optamos por buscar caminhos de superação. E assim vamos indo um a um, né? Nem tudo pode ser implementado
talvez com a agilidade que nós gostaríamos, mas e a gente está tendo assim, um carinho muito grande da comunidade como um todo. E reforço aqui, né, o agradecimento. Quem for tanto participar das pré-vendas, comprando os nossos e-books, Sim. que nós temos a disponibilidade do e-book por ser virtual. Inclusive, a personagem literária está à venda em e-book, né? Isso. Que é um dos livros que se perdeu infelizmente, no meio, né? E então, no www.editoraufsm.com.br, nós temos lá o link para compra dos e-books, porque a eles não se perde o acesso, né? Justamente pela virtualidade, é mais fácil. E nas nossas redes sociais, então, @editoraufsm, @livrariagrifeufsm, @ineditadospodcast, o público vai poder acompanhar aí as nossas ações com, em princípio, a pré-venda agora acontecendo junho e julho, com as entregas a partir de metade de julho, início de agosto, a depender aí de algumas datas de gráfica, né? Mas, em princípio, essa é nisso que estamos focando aí nossa energia nesse momento. Eu tenho certeza que a comunidade vai responder, né, à altura dessa campanha e vai entender também, né, o propósito aí da editora e a importância, né, de salvar, né, os nossos livros. Professora Raquel, muito obrigada por essa conversa. Que agradeço, agradável. Jéssica. Obrigada aos ouvintes, Do teu né, tempo. pela paciência de ouvir aqui nossas elucubrações, não é? Mas Entrarem um pouquinho na nossa cabeça também, Exato, né? Verem o exato. que, afinal de contas, nossa frase é que nosso mote é conversas para além do livro. Então, também ficam sabendo um pouquinho como é que as coisas foram se engendrando até chegar onde chegaram, né? sim, Então, verdade. Muito obrigada para você que esteve conosco. Eu sou Jéssica Dalcin, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.